Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Rei Jesus. Localize comigo, por favor, o Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores presidentes, meu pastor João Aguiar, pastora Cristina. Quero louvar a Deus pela família Aguiar, família sacerdotal. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Ricardo, a sua esposa Cristina, sempre está desempenhado nesta obra. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que passaram aqui no altar, todos os pastores que estão presentes. E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu estou percebendo que tem muita gente nova aqui na vigília, né? Eu louvo a Deus pela proporção dessa vigília, tenho alcançado pessoas de longe. Inclusive eu quero mandar um abraço para meus irmãos que estão lá na Europa, na Espanha, Portugal. Eles estão nesse momento acompanhando a gente, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos ler apenas o verso 17, amém? Amém ou não? Amém. Diz assim: e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que vós torneis pescadores de homens. Eu queria convidar toda a igreja para se envolver com a minha mensagem, amém? No 3 a gente vai falar bem forte o verso de número 17, amém? Quem é pentecostal, solta o brado, tá bom? 1, 2, 3. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém? Glorifique a Deus por essa palavra. Queridos ouvintes da palavra de Deus, esse texto que nós acabamos de lermos vai relatar um momento que Jesus confirmou a chamada de 4 homens para viver um ministério específico. E quando eu olho para a Bíblia e eu observo a história e a pessoa de Jesus Cristo, eu aprendo com o próprio mestre algumas etapas da chamada. Porque não dá para falar sobre a chamada e não mencionar as 3 etapas de uma chamada a qual Jesus nos ensinou. Então olhe para mim. Existem 3 etapas de uma chamada. Quantas etapas? 3. A primeira etapa de uma chamada é vinde. A segunda etapa de uma chamada é ficai. A terceira etapa de uma chamada é ide. Vem comigo. A primeira etapa de uma chamada é vinde. A segunda etapa de uma chamada é e a terceira etapa de uma chamada é olhe para mim. A primeira etapa de uma chamada diz a respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. A segunda etapa de uma chamada diz a respeito ao preparamento espiritual do homem. E a segunda etapa de uma chamada diz a respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do mestre. E olhe para mim, essas 3 etapas de uma chamada nos ensina a necessidade de sermos obedientes em cada etapa de uma chamada. Por exemplo, quando o Senhor disser vinde, devemos logo atender o seu convite. Quando o Senhor disser ficai, devemos obedecer a sua instrução. E quando o Senhor disser ide, larga tudo e vai. Eu não sei em qual etapa você está,
Mas eu sei de uma coisa, olhe para mim, lá vai profecia. Deus conta contigo para a realização de uma grande obra. Eu vou repetir mais uma vez, para ver se os canelas de fogo já chegaram nessa vigília. Deus conta contigo para a realização de uma grande obra. Olhe para mim. A primeira etapa de uma chamada é o quê? Essa primeira etapa é o convite para ser salvo. E não tem como eu falar sobre salvação e não citar aqui os atos de salvação. Quem já estudou a teologia básica sabe que na doutrina da soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação, ou estudo sobre a salvação, fala sobre 10 atos de salvação. Só que eu não vou pregar sobre os 10 atos de salvação. Eu vou mencionar 2, porque é muito importante para a gente falar um pouco sobre a salvação. Olhe para mim. O primeiro ato de salvação é o amor ativo de Deus. Em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olhe para mim. As palavras aqui de tal maneira indica intensidade. O amor de Deus é tão intenso, sua pressão foi tão grande, que rompeu fatalmente os diques da divindade e se derramou em superabundante plenitude sobre uma raça perdida e arruinada. Olhe para mim. O amor de Deus não se resume apenas em palavras, porque tem gente que só ama com palavras, eu te amo. O amor de Deus se expressa em atitude. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 18. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior prova de amor. Então, quando eu olho para a cruz, eu não vejo uma mensagem de derrota ou de destruição. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus expresso. Ei, canteia. Então, olha para cá. O primeiro ato de salvação é o amor de Deus. Você só é salvo porque Deus te amou. Olhe para mim. O segundo ato de salvação é a graça de Deus. Pregador Mateus, o que significa a graça de Deus? Tem gente que não sabe o que significa. Olhe para mim. A graça de Deus é um favor imerecido de Deus para conosco. A graça é o quê? De Deus para conosco. A graça, meu irmão, olhe para mim, exclui qualquer mérito humano. Não se compra salvação. Não se obtém salvação através dos meus atos ou através das minhas obras, não. Deus me ama e através do seu amor Ele decidiu me salvar. Olhe para mim. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha para cá, a graça revela para mim e para você que a salvação de Deus é um dom gratuito. Deus quis me salvar. Então eu preciso começar a pregar hoje aqui, porque tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Tem gente que se acha que só ele é o escolhido, só ele é o chamado. Quem falou para você que a graça de Deus é para quem merece? Se tem alguém aqui que merece, a graça
alguém aqui dizendo: não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu entrei nessa igreja, não sei porque eu sou pregador, não sei porque eu sou pastor. É porque a graça de Deus. Olhe para mim. Após Deus amar, Deus decidiu, olhe para mim, explanar a sua graça, se é que eu posso usar essa palavra. O amor de Deus é tão lindo que Deus decidiu trazer a extensão desse amor através da graça. Aí eu fiquei me perguntando: será que a salvação é para um grupo de pessoas? Será que a salvação é para um povo exclusivo? Olhe para mim. Quando eu olho para a Bíblia, em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 25, está escrito assim: e respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruindo, revelaste aos pequeninos. Eu já gosto quando tem esse negócio de pequenino na Bíblia. Instruindo, revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho, e ninguém conhece o Filho ou a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos. Eita, vinde a mim o quê? Eu achei lindo o que o meu pastor João Aguiar falou aqui. Você sabia que a gente é hipócrita? A gente bota lá paz em Israel. Vem cá, lá em Ramã não tem inocente não? Lá também não tem alguém que precisa ser salvo não? A salvação não é só para o povo de Israel, não é só para os judeus. A salvação é para quem? É para todos. Deixa eu ver se eu estudei bem. Segundo a geografia e segundo a STR, olhe para cá, o mundo está agrupado em 4 regiões. Tô com a pesca aqui, e 15 subcontinentes. Olha para cá. A primeira região é a América, a segunda é a Ásia Pacífico, a terceira é a Europa e a quarta é o Oriente Médio da África. Olhe para mim. Nas Américas temos América do Norte, América do Sul, América Central, Caribe. Lá na Ásia Pacífico temos Ásia Central e do Sul, Nordeste da Ásia, Sudeste Asiático, Austrália e Oceânia. Na Europa temos Europa do Norte, Europa do Sul, Europa Oriental e Europa Ocidental. No Oriente Médio da África temos Oriente Médio, Norte da África e África Austral. Quando eu li isso aqui, a pergunta que me veio é: quantos países existem? Aí eu fui pesquisar na internet. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, existem cerca de 193 países registrados. Quantos? Fora os países que não estão registrados. Olhe para cá, me veio outra pergunta. Se existem 193 países registrados, fora os países que não são registrados, a pergunta é: quantas pessoas existem espalhadas na face da terra? Segundo a ONU, o mundo atinge a marca de 8 bilhões de pessoas. Quantos? A verdade é que não se sabe exatamente quantas pessoas existem. Me pergunte por quê? Porque a cada 1 segundo, 3 pessoas nascem. Ou a cada 1 minuto, 180 pessoas nascem. E a cada 1 minuto, 102 pessoas morrem. Vamos refletir aqui agora. Olhe para mim. A cada 1 minuto que vai se passando no relógio aí, 102 pessoas morrem. Quantas? Eu acordei essa manhã sendo grato a Deus. Me pergunte por quê? Porque às vezes a gente reclama sem necessidade. Quando eu acordei, passa 1 minuto, 2 minutos, é pessoas morrendo, pessoas morrendo. E sabe o que é o lindo disso? Eu e você deitou, dormiu, sonhou, roncou, acordou, se levantou e não se levantou doente, se levantou com força, com vigor, com saúde. Eu vou pregar. Você acordou dentro de uma casa, na tua geladeira
tem queijo, no teu armário tem biscoito, Deus te calçou, Deus te vestiu, não está faltando nada. Então eu tenho motivo de sobra para ser grato a Deus, porque eu deitei, dormi, acordei, o laço foi quebrado e olha eu aqui. Levante a mão para adorar. Deus te livrou nesta manhã do laço do passarinheiro. Deus te livrou nesta manhã da morte. Deus te livrou nesta manhã do dia. Eu vou pregar. O diabo acordou na intenção de te matar. O diabo acordou na intenção de destruir a tua casa. O diabo acordou na intenção de preparar o assalto, de preparar a cilada. Mas o grandão, epa, cante. Eu tô sentindo ele aqui. Ele te acordou, ele te trouxe para essa vigília. E se prepara, o diabo não te para. Sabe o que é que eu fiz nessa manhã? Deus, eu não vou deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Disse logo para a nega: depois da vigília tem um manto hoje, viu? Você entendeu? Falei com a minha mãe hoje, falei com todo mundo. Parece que eu tô um vaso diferente. Não é não, é porque eu não vou deixar para amanhã, se eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então se eu tô vivo hoje, eu vou marchar hoje, vou pregar hoje, vou dar lugar hoje. Max do Corinho, dê lugar, que eu vou dar lugar. Quem veio dar lugar, levante a mão e abra a boca. Olha lá, ó, olha lá, ó, olha lá, ó. Ribicante, ribicai. Segura, senão não termino de pregar. Olhe pra cá. A cada 1 minuto nasce 180 pessoas. E sabe o que é o lindo de tudo isso? É que no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus lá do trono se inclinou para a terra, olhou para você e achou graça aos teus olhos. Irmão, me desculpe se você não gosta de mim. Fazer o que? Quem me escolheu foi o Pai. Não gosta de mim não? Vá reclamar com o Pai. E vou lhe dizer mais: para entrar na casa do Pai, vai ter que amar o pequeno, vai ter que amar o grande. Levante a tua mão, que eu vim lhe dizer que no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus te chamou para ser filho dele. Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para ser salvo. Deus te chamou para as bodas do Cordeiro que está preparado. Olhe para mim. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19, está escrito assim: você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo, o povo escolhido de Deus, para que anuncieis a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Oh glória, porque Ele nos escolheu nele. Sabe qual é o maior conflito de quem é chamado? É que quem é chamado começa a olhar para a vida de Ar e começa a trazer um conflito interno. O anjo desce para Gideão e diz assim, ó: é você que vai livrar Israel do inimigo. Ele olha para ele e diz: eu sou o menor. Ele olha para a casa dele e diz: a minha família é a mais pobre. Só que quando Deus te chama, Ele não manda você olhar para você e nem para a sua origem. Porque quando Deus te chama, Deus não se importa de onde você veio, porque o teu passado para Deus é nada. Deus está preocupado para onde você vai. O problema é que você quer decolar no propósito de Deus e está preso
Quando você olha para você e quando você olha para a situação. Aí eu estou pregando para alguém que está dizendo assim: eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho uma boa hermenêutica, eu não tenho uma boa exegese, eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho uma boa influência, eu não sou famoso, ninguém me conhece. Deus não está perguntando isso para você. Deus está dizendo para você: eu tenho algo grande com você. E quando eu chamo alguém, eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu pego as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. Eu pego as coisas vis e as desprezíveis que não são para aniquilar as que são. Eu não estou querendo ser contra quem tem influência, quem tem uma boa hermenêutica. O que eu estou querendo dizer para você é: não se apele com isso, que o Deus que usa o grande, usa o pequeno. O Deus que usa o rico, usa o pobre. O Deus que usa o sábio, usa o ignorante. Ei, cante terra! Deus não erra a cabeça, meu filho. Deus te chamou. Você está dizendo: Deus, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou entrar? Para você entrar, olhe para cá. Deus não precisa de porta aberta. Quem vai te levantar não é o CNPJ da igreja. Vou congregar na igreja A, que lá os pregadores ficam estourados. Não, fica aí. Porque existem quantas etapas de uma chamada? Não sei se vai dar tempo de terminar de pregar ela não, pastor. Olhe para cá, eu vou adiantar, para a gente entrar no texto. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 16. E caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e viu André, que eram pescadores e estavam lançando a sua rede. E disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. A Bíblia diz que, adiantando-se um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, a qual estavam lavando a rede. Jesus chamou esses dois também, dizendo: vinde após mim, e eu vos fareis. Esse texto revela que Jesus chamou 4 pescadores para serem ganhadores de alma. Não dá para entrar no texto, eu vou passar por cima. Olhe para cá. O que eu acho lindo é que esses 4 homens, quando Jesus chamou, eles deixaram tudo. Olha para cá. Deixou, não abandonou. Porque tem gente que acha que para exercer a chamada, eu tenho que abandonar minha família. Ministério começa no meio da família. Tem gente dizendo que está exercendo o ministério e perdendo a família. Eles deixou, mas não abandonou. Deixar é uma coisa. É mais ou menos isso aqui. Daqui a pouco eu vou deixar a vigília e vou para casa. Mas não vou abandonar a vigília. Vai ter a terceira etapa e eu vou estar aqui. Olhe para cá. Eles deixaram e atenderam o convite de Jesus. E sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que existe o chamado para ser salvo e existe o chamado para o ministério. Dentro da chamada universal, nem todo mundo que é chamado para ser salvo é chamado para o ministério. E nem todo mundo que está exercendo o ministério vai ser salvo. Olhe para cá. O ladrão que estava à direita de Jesus, ele foi chamado para ser salvo, sim ou não? Ele pregou? Entregou revelação? Entregou profecia? Não, ele só foi chamado para ser salvo. A pergunta é: quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Quantos? Errou. Se quando ele enviou para fazer o ID foram 70, por que tinha 12? E quando ele mandou ir para o cenáculo foram 500 e 120 foram batizados, por que tinha 12? A verdade, olhe para mim, é que existe o chamado para ser salvo e existe o chamado para o ministério. Os 12 foram chamados para o ministério. Quem sabe me dizer quantos ministérios tem na Bíblia? 5. Apostolado, o apóstolo, mestre, profeta, evangelista e pastor. Eu errei a ordem, mas está na Bíblia. Olhe para cá. Não existe ministério de dança. Não existe ministério de intercessão. E não existe ministério de oração. Ministério é o quê? Apostolado. O quê? Fala.
Esse é o ministério que Jesus dá. Toda pessoa que é chamado para o ministério tem que passar pela segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Ficai. Jesus, após ressuscitar vitorioso, ele aparece para os discípulos e diz assim, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então, antes de eles começarem a evangelização mundial, antes de eles irem para a Judéia, Samaria e os confins do mundo, eles tiveram que ficar onde? Em Jerusalém. Olhe para cá. Jerusalém é aonde? Israel. Israel fica onde? No Oriente Médio. Olhe para cá. É a geografia. Mas espiritualmente falando, Jerusalém significa a casa de Deus. Jesus não mandou eles ficarem na sua casa. Porque toda pessoa que é chamado para exercer o ministério da pregação tem que ser discipulado. E o que tem de gente querendo se levantar para ensinar e não senta para aprender, querendo dizer assim diz o Senhor e não sabe o que está escrito na palavra. Olhe para mim. Uma vez o irmão falou bem assim, rapaz, coloque agenda todo dia para você pregar. Eu era novo convertido, eu falei, eu não posso. Ele falou, por quê? Porque eu estou indo para o curso de teologia sentar para aprender. Eu só botava agenda sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque eu não posso me levantar para falar de um Cristo que desceu ao mundo brincando com as coisas dele. Porque tem gente que está achando que ministério é para ser famoso, é para enriquecer, é para prosperar. Olhe para cá, a igreja não é empresa. Eu vou falar. Tem gente que quer ser artista. Olhe para cá. Altar é lugar de sacrifício. Aqui você não aparece não, bonito, bonita, lindão, cheiroso. Aqui quem aparece é o grandão da Galileia. É Jesus. Lugar de aparecer no palco junto com a Anitta. Lugar de aparecer lá no carnaval. Lugar de aparecer lá nas redes sociais. Aqui é lugar dele aparecer. Ele ser glorificado. Olhe para cá. Quer um conselho de um jovem pregador? Vá sentar para aprender. Eu não estou querendo dizer que é para você parar com a sua chamada. Mesmo que você não esteja capacitado para exercer a sua chamada, exerça, se movimente, porque a capacitação vem na prática. Mas olha para cá, vai criar raiz. Eu não tenho nada para entregar. Sente, escute. Não tenho nada para falar. Sente, escute. Porque é melhor sentar e ouvir e aprender do que pegar o microfone para falar besteira. Irmão, eu estou cansado de sentar e ouvir merda no microfone. O altar, o microfone é lugar de palavra, Bíblia. Eu saio de casa para encher a minha alma de palavra. O que transforma é a palavra. O que renova é a palavra. O que cura é a palavra. O que traz avivamento é a palavra. Um pastor chegou para mim e disse assim: você prega para casais? Eu falei: meu filho, eu estou aprendendo ainda a ser esposo. Como é que eu vou pregar para... Minha esposa está de prova ali. Estou mentindo? E por favor, ore pela minha esposa para ela me suportar. Porque eu estou aprendendo a ser homem. Eu era filho. Olhe para cá. Se você não tem autoridade para pregar o que você não vive, senta. Deus manda lhe dizer. Está lhe dizendo nada, infeliz. Seu cão. Para de revelar o que você não sabe nem o que você está falando. A noiva do cordeiro não come porcaria. A noiva do cordeiro come alimento puro. É pão! É pão! Se depender de mim, essa raça de profeta mentiroso e fragilado, essa raça de víbora vai cair por terra. Porque Deus vai levantar uma geração que tem compromisso com a vida no altar. Com a vida no altar. Aí tem gente que diz assim: o irmão Mateus decolou do nada e foi para a Europa. Quem te falou isso? Eu ia para a igreja, não recebi a oportunidade. Você acha que eu ficava com mágoa, com rancor? É aí que eu comia mais do rolo. Porque eu falei: quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente. Diga para o teu irmão: vai se preparar. Quanto mais você cria raiz, mais longe você chega.
tem muita gente chegando, aparecendo e sumindo. E eu estou falando de irmão nosso que vem para a igreja, canta, vai para o programa de televisão, se apresenta, daqui a pouco se afasta, gera escândalo, vai para o homossexualismo, vai para as drogas e começa a pregar heresia, diz que a Bíblia não é assim e que a Bíblia não é assado. Eu não estou querendo ser super-herói, dizendo que eu sou forte, que eu sou santo, porque a Bíblia diz que a gente deve cuidar da gente mesmo, para que a gente não venha cair. E a Bíblia diz mais, que a gente não deve nem se gloriar da queda dos nossos inimigos. O que eu estou querendo dizer é que devemos ter o cuidado para a gente zelar pelas coisas de Deus, para a gente zelar pelas coisas santas, porque o Deus que eu vos prego, Ele ainda faz, Ele ainda tem, Ele ainda pode, Ele ainda abre porta. O que está faltando é gente vazia de si mesmo, para Ele encher da glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Ai, chorei, quando Jesus me chamou, olhe para cá, eu estou falando para alguém aqui, pastor João, que Deus vai destravar hoje aqui. Quando Jesus me chamou, eu tinha parado os estudos, porque eu só queria rebolar até o chão e descer na garrafa da Coca-Cola. Parei os estudos achando que ia ficar rico da noite pro dia dançando. Quebrei a cara. Quando Jesus me chamou, eu comecei a pregar, a viajar. Conheci uma pastora psicóloga. Ela falou para mim: filho, eu admiro a sua coragem. Você prega, você tem ousadia, você tem Deus, mas volte a estudar. Olhe para cá. Fui estudar, fui fazer curso. O que eu estou querendo pregar para você é que não adianta você vir para a igreja, receba a chave aí e amanhã a porta não se abre. Por que não se abre? Porque você está parado. Quer um emprego bom, mas não faz um curso de nada, a porta não vai se abrir. Quer uma empresa próspera, mas não estuda sobre empreendedorismo, você vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Quer ser profeta, mas não estuda nada sobre profecia. Quer ser missionário, mas não faz tudo de missiologia. Quer casar, mas não se reserva para Deus. Não está gostando não? Eu vou continuar. Porque eu prefiro te ver de pé do que prostrado sendo enganado o tempo todo. Vá se preparar. Eles ficaram em Jerusalém. Olhe para cá. Quantas pessoas ficaram em Jerusalém? Quantas? 500, uma multidão. Passou a primeira semana, nada aconteceu. Passou a segunda semana, nada aconteceu. Passou a terceira semana, nada aconteceu. Sabe o que aconteceu? Uma reunião de 380. Bora sair da igreja. O varão não chegou, a varoa não chegou, o dinheiro não chegou, o milagre não chegou. Só que no meio de 380 tinha uma geração de 120. É a geração que continua em Jerusalém, obedecendo, orando, perseverando e não abre mão da palavra que foi liberada. Os céus vão se abrir. Olhe para cá. Diga para o teu irmão: os céus vão se abrir. Cordeiro vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. Não saia de Jerusalém não. Não desce para o Egito não. Fica nessa terra que eu serei contigo. Já vou encerrar, irmão. Já avançou o tempo aqui. Olhe para cá. Eles ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que a promessa se cumpriu, sim ou não? Eles foram revestidos de poder. Depois dali, eles partiram para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? O ID. Jesus disse para eles, antes de Jesus ser assunto aos céus: recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e os confins do mundo. E antes de Jesus morrer, ele disse em Mateus 10: ide por todo o mundo e pregai, dizendo: eis que é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graça recebestes e de graça dai. Jesus disse mais em Mateus capítulo de número 28: fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito
Espírito Santo. Olhe para mim. A partir do momento que você aceita a sua chamada, a partir do momento que você aceita a escolha de Deus, você não manda mais em você. Apesar do chamado ser seu, apesar de você ser o chamado não é seu. Apesar de você ser o escolhido, a escolha não é sua. Então o que eu estou querendo dizer para você é que depois da fase do ficai, Deus vai te enviar. E olhe para mim. Deus quer levantar alguém para fazer o ir. Me pergunte por quê. Porque existem pessoas nesse exato momento que estão no lago do fogo do inferno. É isso mesmo, para você se assustar. Nesse exato momento existem pessoas que estão onde? No lago do fogo do inferno. E quem sabe essa pessoa não está do teu lado. Olhe para mim. Em Judas capítulo de número 1, versículo de número 22. Não tenha misericórdia dos que têm dúvida. Salvem os outros, arrebatando do fogo do inferno. Olhe para mim. Qual é a função de um bombeiro? Apagar o fogo e salvar vidas. Continua tocando, filho, não para não. E salvar o quê? Vidas do perigo. Você entende o peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros? Você entende o que é uma chamada? Olhe para mim. Esse instrumento aqui não é brincadeira. Você está lidando com pessoas. E naquele grande dia, Jesus vai se assentar em uma cadeira branca. E ele não vai vir como advogado, ele vai vir como juiz. E ele vai perguntar para você: o que é que você fez com o dom que eu te dei? Porque naquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu preguei, não sei quantas almas foram salvas, em teu nome eu entreguei revelação, em teu nome eu fiz e acontecer. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque olha para cá, o dom impressiona os homens, o que impressiona a Deus é o caráter. E olhe para mim, Deus está atrás de pessoas que tenham caráter e se coloquem no lugar de outras pessoas. Deus está atrás de alguém que não tem apenas só empatia, mas tenha misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É se colocar no lugar do outro. Olhe para mim. Uma vez eu fui orar. A minha oração foi assim, ó: Deus, faça eu sentir o que o Senhor está sentindo agora. Olhe para mim. Eu ia viajar para a Madre de Deus, pregar em um culto na rua evangelístico. Quando eu peguei o prato de comida para almoçar, Deus me respondeu na hora que eu fui almoçar. Sabe o que é que Deus falou para mim? Nesse exato momento, você está comendo e tem gente que não está comendo. Me deu uma crise de sono, que eu não sabia o que fazer. Falei: Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia sair por aí, alimentando as pessoas que estão com fome. Olhe para mim. E Deus falou: e quem falou para você que você precisa de dinheiro para alimentar quem está com fome? Você pode alimentar alguém que está com fome apenas com a mensagem da cruz. Aí eu falei: Senhor, mas a mensagem da cruz não enche o estômago. E Deus falou para mim: enche sim, porque você era um mendigo e achou o pão. Eu te chamei para levar pão para outros mendigos. Então olha para cá. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Quando eu entendi que o reino de Deus não está fora, está dentro, eu parei de me preocupar com sapato de marca, parei de me preocupar com perfume importado, parei de me preocupar com carro. Eu moro de aluguel, moro debaixo da ponte. Me pergunte por quê? Porque tem uma Jerusalém me esperando. Não vou levar iPhone, não vou levar sapato de marca, não sei nem se eu vou levar eu para lá, mas eu quero chegar lá.
e olhe para cá, e eu quero levar outras pessoas comigo. Então levante a tua mão que eu vou encerrar agora. É a última profecia que sai da minha boca. Dentro de 30 segundos, Pastor João, eu estou vendo aqui agora um sapato, um par de sapatos descendo aqui agora, no meio da igreja. Esses pares de sapato é gigante, e Deus vai calçar aqui agora os pés de alguém na preparação do evangelho da paz. Se você ficar me olhando com essa cara de ué, nada vai acontecer. Mas se você entende que essa palavra é para você, me ajude a puxar esse sapato que está descendo aqui agora, porque dentro de 30 segundos os céus vai se abrir. Lamanduribican choribicai. Dentro de 30 segundos, a nuvem da glória de Deus vai invadir a igreja. Pão, peixe e brasa. Aonde tiver alguém com a mão levantada, dizendo: eis-me aqui, Senhor, Ele vai te encher agora de poder. O que eu estou querendo dizer para você é que o revestimento de poder é uma manifestação da plenitude de Deus. Você não entendeu? Eu vou simplificar para você entender. Quando Deus salva alguém, Ele veste com veste de salvação. Quando Ele reveste alguém, Ele enche essa pessoa de armaduras espirituais para ir para a batalha. O que eu estou querendo pregar para a igreja é que o general acabou de descer aqui agora, e quem entende o peso do temor que vai tomar essa casa, bate continência para ele aí agora, porque assim diz o Senhor na minha boca: eu estou te alistando hoje para uma guerra, eu estou te alistando hoje para uma batalha, e você não vai ferido, você não vai oprimido, você não vai fraco. Eu vou te encher, olha lá, ó, cante, terra, ricandará e andaia, corinho de fogo não, vem subindo, vem subindo, vem subindo, corinho de fogo não, racante, oribicai, ribion, dereia, levante a mão que eu estou sentindo Deus aqui, levante a mão. O Espírito Santo de Deus está te habilitando agora para uma grande obra. Receba aí agora a habilitação, receba aí agora o passaporte, receba aí agora a unção de Deus. Olha lá, é 30 segundos. Cante, terra, decai, ribiou, deacé, ribidicamando, ribicai, ribion, dereiacé, ricante, chorai, andaiacé, ribidicamando, ribicante, ribion, dereiacé, ribidicamando, ribicante. Só quem pegou o sapato aí agora, sinta Deus. Sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus. Assim diz o Senhor: chegou a hora de você decolar, chegou a hora de você marchar. O diabo não te para, a fofoca não te para, o inferno não te para, os demônios não te para. Receba aí agora a espada, receba aí agora o escudo, receba aí agora o capacete, receba aí agora dons espirituais. Rapacanchorebibi, camanduribicai, ribiondereia cancho, terra do meu decai, terra do meu decancho, terra do meu recapá, capá, e a sé, ribiô, deia sé, receba! Vem cá. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.